Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, é, nós celebramos o mistério da ressurreição do Senhor vivo, presente no meio de nós. Hoje, retomando uma antiga tradição da Igreja, celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz, contemplamos o mistério do nosso Redentor crucificado, que manifesta ao mundo a sua livre entrega por amor. Olhando para a cruz do Cristo, lembramos-nos dos crucificados de hoje, os pobres, os doentes, os descartados da sociedade, as vítimas das guerras e das desigualdades e tantos outros. Então, que nós manifestemos ao Senhor toda a nossa esperança. Então, a primeira leitura está em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, a referência à serpente levantada no deserto, mencionada na primeira leitura, serve de base para o argumento decisivo. Do mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, entronizado, exaltado na cruz para a salvação do mundo e concessão da vida aos fiéis de Jesus, aos fiéis em Jesus. Aqui a serpente faz alusão à vida concedida por Cristo na cruz, mas foi exatamente uma serpente que seduziu a humanidade com o fruto da árvore no paraíso, conduzindo-a ao pecado e ao rompimento com Deus. Se daquela árvore não se podia comer do fruto da árvore da cruz, que é Jesus, fruto maduro da humanidade, todos podem se alimentar, recebendo novamente a condição de filhos de Deus, recuperando a graça e a comunhão com o Pai. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, na segunda leitura, São Paulo, aqui na carta aos Filipenses, fala que Cristo, existindo em condição humana, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, ele humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dobrar o nosso joelho, no céu, na terra e abaixo da terra, e que nós possamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que veio para salvar a humanidade. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 3, versículo 13 a 17. João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, o evangelho de hoje está inserido no contexto final do diálogo de Jesus com Nicodemos. Refletindo sobre ele em 2 pontos, temos Jesus, o único que desceu do céu, revela o grande amor de Deus pelo mundo ao permitir a elevação do Filho unigênito na cruz, garantindo que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E no Evangelho de João, mundo, né, todos podem se alimentar, né, da árvore da cruz de Jesus, que é fruto maduro da humanidade. Todos podem se alimentar, recebendo novamente a condição de filhos de Deus, recuperando a graça e a comunhão com o Pai. Mundo, cosmos, no Evangelho de João, possui basicamente 3 significados. Primeiro, um ambiente terreno, natural, a criação, onde a humanidade habita. Segundo, os adversários e inimigos resistentes à luz, à verdade e à vida, que são o próprio Jesus. E terceiro, aqueles que receberam na e pela fé a pessoa de Jesus como a vida eterna e como a palavra portadora de salvação e vida. Assim, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.